Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Páginas, o podcast. Eu sou Ariel Leandro, para quem quiser me conhecer, minha rede social vai estar aqui embaixo. Esse é o João Vianney, para quem quiser conversar com ele, tem que marcar um encontro na pracinha, tá? Rede social ele não tem. E hoje nós temos o prazer de receber o Jackson Lopes. Jackson, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando sobre esse tema tão relevante para a educação, que é a Lei 13.935 de 2019, que é a lei que dispõe dos serviços de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação básica. Eu agradeço muito pela abertura do espaço, eu espero poder contribuir muito e eu espero que seja um momento de muita troca. Como começou sua trajetória como assistente social? Eu sempre me senti instigado pela justiça social, né? Eu sempre fui muito crítico ao sistema capitalista. Sempre foi algo que me incomodou muito, essa coisa das expressões da questão social, essa coisa da acumulação do capital. Então, eu sempre quis me encontrar profissionalmente numa posição, num lugar onde eu pudesse, de certa forma, contribuir no combate a essas desigualdades sociais e também onde eu pudesse promover, né, aos usuários, aos cidadãos, de certa forma, uma garantia intransigente dos direitos, né? A garantia intransigente dos direitos humanos. Então, eu acho que isso foi o que mais me motivou e isso foi o que mais me trouxe, né, para o serviço social. Eu sou fascinado pela teoria do serviço social e eu costumo falar que não fui eu que escolhi o serviço social, foi o serviço social que me escolheu. Muito legal. Imagino que você deve ter, nessa sua experiência, muitos momentos marcantes que você, no serviço social atua com as partes mais vulneráveis da sociedade. O que você poderia dizer para a gente assim, como um momento marcante? Isso aqui marcou a minha vida aqui, o meu trabalho enquanto trabalho social. Olha, eu costumo falar que ainda quando eu era acadêmico em serviço social, eu tentava, de certa forma, me encontrar em algumas políticas públicas. Eu comecei a fazer estágio muito cedo, porque eu tinha muita curiosidade de saber como seria a minha intervenção enquanto assistente social nas diferentes políticas públicas. Mas eu nunca me imaginei, diante desse contexto, trabalhando com pessoas em situação de rua. E, curiosamente, essa foi a minha primeira experiência profissional depois que eu me formei, né? E eu me sinto muito grato por ter trabalhado durante tantos anos com pessoas em situação de rua. Eu acredito que é um trabalho muito gratificante, né, e muito transformador também, né? Eu acredito que é uma incógnita ainda. Tem muitas pessoas que ainda não conseguem compreender, né? Mas é um trabalho muito gratificante e é um trabalho de muita parceria também. A gente consegue perceber que são pessoas que são gratas, né? São pessoas que reconhecem o seu trabalho e é realmente um trabalho de muita parceria, um trabalho onde você pode contar, né? Você consegue perceber que a pessoa está sendo grata e ela está se movimentando de acordo com aquilo que você está oferecendo para ela. E é justamente isso. Acho que essa questão desse estereótipo que a gente tem, né? Dessa desconfiança, essa coisa de eu não consigo me enxergar nesse lugar, nessa posição, e de repente você se vê ali trabalhando com tanta naturalidade. E hoje, assim, eu trabalho no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, atendendo ainda pessoas em situação de rua. Então eu posso falar que essa foi a minha primeira experiência e a experiência que eu trago com mais afinco na minha bagagem teórica e profissional até hoje. Assim, foi o público com quem eu mais tive contato durante todo esse tempo de atuação na profissão. Você mencionou a Lei 13.935, né? O que diz exatamente essa lei? A Lei 13.935 de 2019 é uma lei que dispõe dos serviços de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação básica. Os assistentes sociais, eles são profissionais generalistas. A gente chama assim
por conta da complexidade das nossas incumbências, da complexidade das nossas funções. Então, nós somos profissionais intersetoriais, nós estamos presentes em todas as políticas públicas. Aqui no Brasil, nós travamos uma luta, né, uma batalha enquanto categoria profissional de mais de 2 décadas, para que nós fôssemos reconhecidos também como profissionais da educação. Em 2019, essa lei, que é a Lei 13.935 de 2019, ela passa a se tornar realidade. Então, nós enxergamos com muito entusiasmo, né, quando essa lei foi sancionada. Porém, ainda hoje, no ano de 2025, a gente percebe que existe uma resistência por parte do poder público em efetivar, em implementar, em regulamentar essa legislação. E eu enxergo isso com muita preocupação, porque quem é atingido diretamente pelo não cumprimento dessa legislação são as pessoas que mais precisam, né, do cumprimento efetivo e genuíno dessa lei, que são as nossas crianças, os nossos adolescentes, toda a comunidade escolar, os pais desses alunos, né? Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando desse tema, porque quando a gente fala, a gente acaba, de certa forma, desmistificando, né? Trazendo isso à luz e mostrando para as pessoas a importância dessa lei, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem que existe essa legislação. Eu ainda me pego em muitas situações onde as pessoas me perguntam como é que o assistente social pode contribuir dentro do âmbito educacional, né? E é muito importante trazer isso até para as pessoas conseguirem compreender um pouco da nossa atuação dentro do cerne educacional também. Você se imagina como um porta-voz desse projeto? Eu também acho fundamental e importante, né, de divulgar, de esclarecer, de mostrar para a sociedade, né, a importância do trabalho social, da assistência social no Brasil hoje, né? Olha, eu acredito que hoje eu estou aqui sendo voz para muitas pessoas, né? Não somente para os assistentes sociais, né, para a nossa categoria de assistente social, mas também para a categoria dos psicólogos, para muitos professores que se encontram no chão da escola, onde existe esse cenário do não cumprimento da legislação, né? Voz de muitas mães, de muitos pais, de muitos alunos, de muitas crianças, de muitos adolescentes, de toda a comunidade escolar, né? Então eu me sinto numa responsabilidade muito grande de estar aqui falando sobre essa legislação, e para mim é muito gratificante, porque é como eu falei, eu acho que quando a gente mais fala sobre algo, mais a gente desmistifica aquilo, né? E a gente também acaba rompendo com alguns paradigmas, porque eu percebo que existe ainda muito desconhecimento a respeito dessa legislação, porque essa legislação é uma legislação teoricamente nova, né? É relativamente nova. Ela é de 2019, ela tinha ali 1 ano para ser regulamentada e implementada, mas a gente percebe que a realidade, a grande realidade da maioria dos municípios é de uma legislação que ainda infelizmente não saiu do papel, né? Ela está no papel e a gente está aqui justamente apelando para que essa legislação possa se tornar uma realidade na política pública de educação brasileira. Por que essa lei ela enfrenta tanta resistência para ser implementada? Olha, eu acredito que uma legislação desse porte, ela precisa, sobretudo, de vontade política para ser tirada do papel e para se tornar uma realidade dentro das escolas, né? Mas eu acredito que a nossa intervenção enquanto assistente social é uma intervenção muito genuína. Para você ter uma noção, nós, enquanto profissionais, a gente trabalha diretamente com as famílias desses discentes, né? Então, a gente faz um trabalho de articulação entre o território onde essa escola está inserida, né, e a gestão da escola, os professores da escola, né? A gente tenta identificar quais são as expressões, né, da questão social que estão ali naquele meio, e a gente trabalha muito nessa questão da evasão escolar, né, da gravidez na adolescência. A gente tenta fazer um diagnóstico, um mapeamento de quais são, né, os fatores mais gritantes dentro daquela realidade, para fazer um trabalho de prevenção, fazer um trabalho de conscientização, né, e tentar evitar que esses agravantes continuem acontecendo. É muito difícil, né, e é muito desafiador para mim
falar sobre isso em um momento tão delicado que é o momento que nós estamos vivenciando agora, de um cenário muito cruel. Eu acredito que para toda a política de educação brasileira, nós vemos que os números de violência, de ataque nas escolas, eles cresceram muito significativamente. Eu acho que é até por isso que agora a Lei 13.935 de 2019, ela está sendo tratada com um pouco mais de afinco, né? Mas eu gostaria de deixar claro aqui, de enfatizar, que a Lei 13.935 ela não foi pensada única e exclusivamente para combater a violência e os ataques dentro das escolas. Como eu falei, é uma luta de mais de 2 décadas e sim, a nossa atuação, a atuação psicossocial, ela tem o poder de prevenir, né, e de reduzir esses índices de violência e de ataque dentro das escolas, mas a nossa intervenção vai muito além disso. A gente trabalha de uma forma generalista, como um todo mesmo, né? Apesar da dificuldade, da resistência, de se implantar de verdade essa lei, já existe algum lugar, alguma escola, algum município que já está há algum tempo com aplicação prática disso e já tem algum resultado de sucesso que você poderia dizer para a gente? Olha, infelizmente, a grande maioria dos municípios brasileiros ainda não estão cumprindo a legislação, mas nós já temos alguns lugares isolados onde a lei está sendo cumprida, alguns outros lugares estão fazendo ali um período de estudo, né, para ver como que vai ser essa implementação, né, fazendo alguns testes, alguns ensaios, mas eu acredito que de uma maneira geral a gente ainda tem muito que avançar no que diz respeito ao cumprimento, à regulamentação e à implementação dessa legislação. Eu posso citar para você como exemplo de regulamentação, né, dessa legislação a própria cidade de São Paulo, que recentemente regulamentou a lei, né? Então eles já têm essa legislação que garante a presença dos psicólogos e dos assistentes sociais dentro das escolas, mas a questão da implementação, da efetivação da legislação ainda está deixando muito a desejar. Como a presença do assistente social pode transformar o ambiente escolar? A gente trabalha muito na perspectiva da humanização do ambiente escolar. Então, a nossa premissa enquanto profissionais é trabalhar justamente na humanização desse ambiente, no acolhimento desses alunos, né? A gente trabalha muito a questão da cultura de paz, né? Então, a nossa intervenção é uma intervenção que vai até contra o que a gente vê que está muito em alta nos dias atuais, que é essa questão da intervenção de guarda, de policiamento dentro das escolas, essa coisa da escola cívico-militar, porque é uma intervenção um pouco mais grotesca, né? A gente vai muito na contramão disso, a gente acredita muito na prevenção, a gente acredita muito que a escola precisa ser um ambiente acolhedor para esse aluno, um ambiente de muita humanização. E é nessa perspectiva que a gente trabalha enquanto profissionais dentro da escola. E qual seria o papel, então, da gestão pública, né, dos prefeitos, dos governadores, né, na implementação disso, né? Há uma resistência, eles têm vontade política de implementar ou parece que não? Eu acredito que não existe vontade política o suficiente, prova disso é que a lei não está sendo cumprida, mas que, sobretudo, também existe um pouco de desconhecimento, sabe? Eu acredito que as autoridades políticas, elas não têm conhecimento a respeito dessa legislação e também não é investido em consultoria técnica, não se investe e não se valoriza o trabalho técnico. Então, as pessoas que detêm esse conhecimento são pessoas que não são valorizadas, são pessoas que ficam meio de escanteio, ficam esquecidas e aí a legislação acaba não sendo cumprida. Muita gente não sabe sequer que essa lei existe, porque a gente ainda peca muito nessa questão da divulgação e também porque eu acredito que o próprio Estado deixa a desejar na questão da fiscalização da legislação. Porque eu acredito que as autoridades políticas que não cumprem essa legislação, elas precisam ser responsabilizadas mais severamente pelo não cumprimento dessa lei. E isso ainda não está acontecendo da maneira como deveria acontecer. Então é uma somatória de coisas, né, que acabam resultando no não cumprimento dessa lei. Quais são os principais desafios que os alunos enfrentam que um assistente social pode ajudar a resolver no dia a dia ali?
Olha, a escola é um ambiente de muita complexidade. Eu acredito que todas as expressões da questão social que se repetem, que se perpetuam, que se concretizam para fora da escola, elas também acabam se materializando dentro da escola. Eu costumo falar que a escola é a política pública de educação materializada, né? Então, a gente também vai encontrar dentro da escola demandas de cunho psicossocial, e agora eu vou falar mais especificamente das demandas sociais, porque eu tenho mais propriedade para falar sobre isso. Infelizmente, tem muitos alunos, hoje em dia ainda, que acabam indo para a escola, mas não porque tem um interesse em aprender ou estudar, e sim porque muitas das vezes não tem o alimento para comer na sua casa, né? E esses alunos, eles acabam indo para a escola para poderem ter acesso a essa alimentação, né? E a gente trabalha muito nessa questão de que o aluno, ele tem que aprender, sim, ele tem que absorver o conhecimento, mas antes disso ele precisa matar a fome dele, ele precisa se alimentar. E a escola precisa pensar nisso, mas para que a escola pense nisso, a escola precisa de um profissional que consiga se atentar a isso e que consiga ter um olhar diferenciado para esses alunos. Porque a realidade que nós temos hoje dentro da escola pública é de profissionais que se encontram sobrecarregados, porque falando especificamente agora dos professores, além de desenvolverem a profissão de professores, eles acabam tendo que também desenvolver a profissão de psicólogo e de assistente social, muitas das vezes, por conta da complexidade das demandas e da emergência que essas demandas pedem, né? Então, assim, diante da complexidade do caso, esses profissionais, eles acabam sendo pressionados a dar uma tratativa para aquilo, né? E na ausência desses profissionais, eles acabam tendo que dar uma resposta, né? Até para esse pai, até para essa mãe. Então, eu acredito que eu usei esse exemplo, mas nós temos muitos outros exemplos hoje, como eu falei aqui há pouco. Nós temos demanda de tráfico, nós temos demanda de narcotráfico, nós temos demanda de bullying, de cyberbullying, demanda de gravidez na adolescência. Então, são muitas as demandas e as expressões da questão social que também se materializam dentro do ambiente educacional. E o que a gente observa nas escolas, de modo geral, como é que os professores, né, os educadores, vão poder observar situações de realidades onde se vê a urgência de ter um profissional de assistência social presente ali na escola? Olha, eu acredito que já existe essa conscientização por parte dos profissionais da educação, né? Eu recebo muito apoio, inclusive, por parte desses profissionais da educação. No nosso movimento social, existem muitos profissionais da educação, né? E eu sou muito grato, né, por poder contar com todos esses profissionais no pedido pela regulamentação e pela implementação dessa legislação. É muito importante falar que existe uma legislação que reformula o Fundeb. O Fundeb é o Fundo da Educação Básica, né? O Fundo Nacional da Educação Básica. Então, ele é o fundo que financia a educação brasileira. E o custeio desses profissionais, tanto do assistente social quanto do psicólogo, hoje já é previsto pelo Fundeb. Nós estamos na parcela dos 30% do Fundeb. E agora, só para explicar para quem não entende, para quem de repente não sabe como que funciona, o Fundeb, ele é dividido na parcela de 70% e na parcela dos 30%. Os 70% do financiamento do Fundeb é para custear os professores, né? Então, para investir no pagamento, no custeio desses profissionais que são os docentes dentro da escola. E a parcela dos 30% que resta é utilizada para reconstruir e para construir as instituições de ensino e para custear os profissionais que não são contemplados na parcela dos 70%, que é o nosso caso, porque nós não somos docentes, né? Então, a gente é contemplado pela parcela dos 30% do Fundeb. Mesmo tendo essa
essa legislação que regulamenta o custeio desses profissionais através do Fundo Nacional de Educação Básica, que é o Fundeb, a legislação ainda não é cumprida, né? Então é muito importante também a gente falar que existe uma fonte de custeio para esses profissionais, né? E que nós podemos ser custeados pela parcela dos 30% do Fundeb. É esse ponto que é importante, que eu queria chegar. Logo ao se pensar num projeto, numa ideia, de uma inovação, de uma nova fonte, há uma nova fonte de investimento. Então, quer dizer, precisa de dinheiro para poder implementar esses profissionais nas escolas. Então, quer dizer que esse dinheiro, tecnicamente, existe. Sim, existe uma legislação, que é a Lei 14.113 de 2020. Essa lei, ela dispõe do novo Fundeb, que a gente chama, porque houve uma reformulação no Fundeb de modo a garantir o financiamento dessa equipe psicossocial dentro das escolas, porque essa legislação é uma legislação legítima e é uma legislação genuína. Então, foi pensado, quando a legislação foi pensada, também foi pensado no financiamento desses profissionais, né? Então, essa legislação, a legislação 14.113 de 2020, ela garante no artigo 26A que nós, assistentes sociais e psicólogos, podemos ser financiados, né, podemos ser custeados pela parcela dos 30% do Fundeb. Para além disso, os municípios costumam contar com uma cesta de tarifas, né, que é destinada para contemplar aquilo que o Fundeb não conseguiu financiar na sua totalidade. Então, ficou faltando financiar alguma coisa, ficou faltando pagar alguma coisa, o Fundeb não deu conta. Então, para isso também existe essa cesta de tarifas dos municípios que complementa esse recurso do Fundeb, né? Esse fundo que vem do governo federal para os municípios e para os estados. Então, tem o dinheiro, tem a lei, fica só a critério do município colocar em prática? É isso? A legislação, a letra da lei, né, 13.935 de 2019, ela fala que os municípios e os estados, eles precisam regulamentar essa legislação, né, e implementar essa legislação de acordo com a sua realidade social, porque a gente sabe que existem muitos municípios e que um município acaba sendo muito diferente do outro em questão de território, em questão de população, né? Existem municípios que são muito grandes, outros municípios são bem pequenos. Então, cada município vai fazer essa regulamentação e essa implementação de acordo com a sua realidade social, né? E existem, né, muitos municípios que, como eu falei, ainda não estão cumprindo essa legislação. É importante também falar que existe a Lei 14.819 de 2024, que é uma lei também federal que ela reafirma o que diz a Lei 13.935 de 2019. A Lei 13.935 de 2019, ela garante a presença do psicólogo e do assistente social dentro do cerne educacional, dentro desse contexto de educação. Então, essa legislação é muito importante porque ela nos reconhece como sendo também profissionais da educação. Uhum. E aí, essa outra legislação, que é a Lei 14.819, também é uma lei federal, mas ela vai dispor da nossa atuação enquanto profissional dentro da escola. Então, ela vai nos dar toda uma diretriz, todo um caminho de como deve ser a nossa abordagem, de como deve ser a nossa atuação, né? Ela vai dispor dessas medidas, de como vai ser. Então, é uma lei extremamente complexa e é uma lei extremamente importante para a política pública de educação brasileira. Essas duas legislações. Uma que garante a presença desses profissionais dentro das escolas e a outra que vai dispor da atuação e da intervenção desses profissionais, né? No caso, como eu falei, nossa profissão é uma profissão generalista, nós estamos em todas as políticas públicas, mas a atuação do assistente social na saúde vai ser diferente da atuação do assistente social na política pública de assistência social. Uhum. A atuação do assistente social que atua na política de habitação vai ser diferente da atuação do assistente social
que atua na política pública de educação, porque em cada política pública nós temos uma legislação diferente. Quando eu estou dentro da política pública de assistência social, eu trabalho de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Quando eu estou dentro da política pública de saúde, eu atuo de acordo com o que preconiza o SUS. Por outra vez, quando eu estou dentro da política pública de educação, eu vou fazer a minha atuação e a minha intervenção baseada no que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o projeto político-pedagógico da escola. Então, muitas pessoas acabam se equivocando porque acham que quando o assistente social e o psicólogo estiverem dentro desse ambiente educacional, eles vão, falando agora, por exemplo, do psicólogo, tem muitas pessoas que acham que o psicólogo vai clinicar dentro das escolas. Muitas pessoas acham que o psicólogo vai ter uma abordagem clínica, vai fazer terapia com os alunos. E não é nada disso. Para isso existe a atuação do psicólogo no SUS. Dentro da educação, o psicólogo e o assistente social eles vão ter uma outra abordagem. No caso do assistente social, por exemplo, é importante falar que nós também não vamos tratar de benefício eventual de caráter emergencial dentro das escolas. Para isso existe o Sistema Único de Assistência Social. Dentro da política pública de educação, a gente vai trabalhar de acordo com as legislações inerentes à política pública de educação. É isso que eu queria perguntar. Como é que na prática, então, de uma certa forma você até já respondeu, mas como é que na prática ia funcionar esse trabalho do o psicólogo, o assistente social, o professor, e como é que se dá essa interação com esses três profissionais e outros também? A realidade que nós temos hoje, inclusive aqui na cidade de Cotia, é de uma sobrecarga muito grande dentro da escola, né, por conta dessas complexidades que são trazidas pelos alunos, né, e uma sobrecarga nos serviços, né? Eu percebo, eu tenho muitas pessoas que falam para mim, né, pessoas da educação que falam que o CAPS não está dando conta, que tem muito encaminhamento de criança para o CAPS e tudo mais, mas isso acontece justamente por quê? Porque não tem esse olhar que eu acabei de falar. Né? As pessoas acham que a criança precisa de um assistente social, então eu vou encaminhar ela para o CAPS, porque no CAPS vai ter um assistente social para acompanhar. Ou então a criança precisa de um assistente social, eu vou encaminhar para o CRAS ou para o CREAS, porque eu sei que lá tem um assistente social que vai acompanhar. Mas é justamente isso que eu falei. De fato, vai ter o profissional nesses espaços socioocupacionais, porém a intervenção nesses espaços socioocupacionais ela vai destoar da atuação que seria feita se esses profissionais estivessem dentro da política pública de educação. Então não adianta a gente achar que o município não está cumprindo a lei, mas não tem problema. Se a gente precisar de um assistente social, a gente faz um encaminhamento para o CAPS. Não vai resolver o problema, porque lá no CAPS a intervenção não vai ser baseada no que preconiza a política de educação. A mesma coisa acontece com o psicólogo. Não adianta você identificar que a criança precisa de um psicólogo e encaminhar para o SUS, para o posto de saúde. A intervenção vai ser diferenciada. Lógico que, às vezes, essa intervenção, esse encaminhamento clínico, ele vai se fazer necessário. Mas uma vez que você tem esses profissionais dentro da escola, você tem até mesmo um encaminhamento mais assertivo, porque esses profissionais eles vão identificar o que pode ser feito dentro da perspectiva educacional, ali no ambiente educacional, se for diagnosticado ou se for identificado que a intervenção precisa ser uma intervenção clínica, a gente faz um encaminhamento para a política pública de saúde, porque é justamente sobre isso que nós estamos falando quando a gente fala da legislação, da Lei 13.935, do diálogo e da articulação entre as políticas públicas, porque é de fato um trabalho intersetorial. Nós estamos falando de um profissional, né, o assistente social e o psicólogo, dentro da escola, nós estamos falando de um profissional que vai ser um mediador entre as políticas públicas, ele vai ser um grande articulador. Então, o assistente social, ele vai ser o articulador, o mediador, ele vai ser o canal da escola com as demais políticas públicas. Né? Vai ser o articulador da escola com o conselho tutelar, da escola
com a política pública de saúde, da escola com a política pública de assistência social. Então, nós teremos também encaminhamentos mais assertivos, né? E muita coisa pode ser trabalhada dentro da escola nessa perspectiva de prevenção e de conscientização. Então, essa lei ela vai trazer um salto muito significativo para a política pública de educação. Então, isso quer dizer que, além de contribuir do ponto de vista pedagógico para melhorar o aprendizado das crianças, dos adolescentes, ainda contribuiria para desafogar o sistema de saúde. Exato, Sim, porque muita coisa pode ser trabalhada dentro da escola. E as coisas que não puderem ser trabalhadas dentro da escola, elas serão encaminhadas para uma outra política pública de uma maneira mais assertiva, porque vai ter uma equipe técnica psicossocial dentro da escola, né? Então, a margem de erro nesses encaminhamentos vai cair de uma maneira muito grande, muito significativa. Você mencionou que a Lei 13.935 é de 2019. Você teve algum contato com a antiga gestão de Cotia sobre esse assunto, até mesmo com a nova gestão que está começando agora? A gente já tentou muitos contatos. Agora, ter contatos a gente não teve ainda, mas a gente tem esperança de conseguir. Já fizemos alguns documentos, enviamos solicitações, pedindo um espaço na agenda para falar sobre a legislação, já fizemos abaixo-assinado, já participamos de podcast, participamos de live, a gente já fez muita coisa, mas não tivemos muito retorno, não tivemos muito acesso ainda, mas nunca é tarde, ainda está em tempo. E eu espero que as pessoas, né, as autoridades políticas especialmente, tenham um olhar diferenciado para essa legislação e comecem a tratá-la com o cuidado que ela merece ser tratada. E o fato de não existir o cumprimento dessa política pública, isso traz algum impacto para a sociedade do ponto de vista prático? Que tipo de impacto isso traz para a sociedade se você não ter esse trabalho dentro das escolas? Olha, eu posso falar para você com toda a propriedade que muito do que acontece da gente ver hoje, né, esses casos assim gritantes de pessoas em sofrimento mental, de pessoas com transtornos mentais, né, pessoas que estão em situação de rua, que é um número muito grande, né, atualmente. Eu acredito que se a gente trabalha a questão psicossocial dessas crianças e desses adolescentes ainda na primeira infância, desde quando eles têm contato com esse ambiente educacional, porque se a gente for parar para pensar, o primeiro contato que uma criança tem com o mundo, depois que ela sai ali da casa com os pais, com o pai e com a mãe, acaba sendo esse ambiente escolar, acaba sendo a escola. Se essa criança é recepcionada nesse ambiente e tem esse acompanhamento de um psicólogo, de um assistente social, esse acompanhamento psicossocial, eu me arrisco em dizer que esses números, né, de pessoas que estão em situação de rua, de pessoas que estão em situação de sofrimento mental ou que tem algum tipo de transtorno mental, talvez esses números seriam bem menores, né? Porque o Estado ele acaba violando o direito dessas crianças e desses adolescentes. Essas crianças elas são negligenciadas desde a primeira infância. Se você for parar para pensar que existe uma lei que garante o acompanhamento técnico de um assistente social e de um psicólogo dentro da escola para essas crianças e isso não é feito, então isso acaba sendo, sim, de certa forma, uma violação de direitos por parte do Estado, que é quem deveria estar garantindo o direito dessas crianças e desses adolescentes, né? E é justamente isso que a gente reivindica no nosso movimento social. O cumprimento da legislação. A gente não quer mais nada além disso. A gente só quer que a legislação seja cumprida por parte do poder público, por parte dos municípios. Minha próxima pergunta era sobre isso. Se você acreditava que os direitos sociais das crianças estão sendo garantidos hoje, né? Mas eu achei muito interessante que você falou da diferença. A profissão é a mesma, mas o profissional e o segmento é diferente. Por exemplo, meu filho, ele tem seletividade alimentar, né? Então, tem comida que ele olha assim, se ele vê, se ele sente o cheiro, ele passa mal, ele chega a vomitar, né? Então, ele não consegue se alimentar na escola.
Aí toda vez é uma luta, tem que ir atrás de assistente social, psicólogo, para garantir que ele possa levar a lancheirinha dele. E ele ainda tem que comer separado das outras crianças, é todo um processo, né? Aí você falando, eu falei, nossa, isso é interessante, né? Se ele tivesse esse acompanhamento já na escola, se a gente não tivesse que correr e não chegar em lugar nenhum, porque é o que acontece todos os anos, né? O trabalho na assistência social, sem dúvida, é importante e fundamental. E eu estou em Cotia há alguns anos, né? E observo que, por exemplo, você menciona moradores de rua. Há um tempo atrás, a gente quase não via ou via muito pouco pessoas em situação de vulnerabilidade como morador de rua. E hoje a gente praticamente em vários lugares da nossa cidade a gente observa, pelo menos eu andando pela cidade observo, né, situações de bastante gente em situação de rua, né? Há alguma coisa sendo feita na cidade em relação a isso, um trabalho social? Olha, eu acredito muito que é como eu falei, né? Eu acredito que essa situação das pessoas em situação de rua é de uma complexidade gigantesca. Existem vários fatores sociais que levam uma pessoa a estar em situação de rua. E para combater algo dessa complexidade, né, algo dessa amplitude, a gente precisa de um trabalho intersetorial. Então esse indivíduo ele precisa ser tratado, mas ele não tem que ser tratado somente na política pública de saúde. Ele não tem que ser tratado somente na política pública de assistência social. A gente precisa enxergar, olhar para esse indivíduo e enxergá-lo como um indivíduo pertencente a todas as políticas públicas, né? Porque o que acontece hoje é que a gente acaba fragmentando essas pessoas, né? A gente enxerga uma pessoa que está em situação de rua e o que vem na nossa cabeça é da assistência social, é demanda da saúde. Não, aquela pessoa ela tem os mesmos direitos que todas as outras pessoas. Então, se nós temos direito à moradia, aquela pessoa também tem. Se nós temos direito à educação, aquela pessoa também tem. E, de repente, aquela pessoa está naquela situação justamente porque ela foi negligenciada. Como eu estou falando agora, o exemplo da política pública de educação. Lá na infância, lá na educação. No caso das crianças e dos adolescentes, existe esse negligenciamento desde a primeira infância, porque a criança e o adolescente, ela entra na escola, né, existe uma legislação, existe um recurso. Olha só do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um país onde existe um recurso, existe uma legislação que garante a presença desses profissionais, mas isso não acontece na prática. Então, essas crianças e esses adolescentes, eles estão tendo o direito violado. E aí eu quero até repetir a questão do novo Fundeb, porque tem muitas pessoas que usam como pretexto para não cumprir a legislação, falando que não tem dinheiro para pagar esses profissionais, que é uma lei que custa muito dinheiro, que é uma lei cara. Mas, gente, quando a lei foi pensada, na gênese da lei, foi pensado também na forma de financiamento, na forma de custeio desses profissionais, e é algo legítimo, é algo genuíno. Na lei do novo Fundeb, que é a lei 14.113 de 2020, no artigo 26A, mais especificamente, fala que nós, assistentes sociais e psicólogos, podemos ser custeados com o recurso do Fundeb. E existe também a legislação, que é a Lei 13.935, que garante a presença desses profissionais dentro das escolas. E tem uma lei que endossa a Lei 13.935 e que nos dá os parâmetros para essa atuação, né? Que é a Lei 14.819 de 2024. Então, legislação para garantir o acesso aos direitos, né, para essas crianças e para esses adolescentes é o que não falta. A única coisa que falta, no caso aqui, é vontade política. Nós estamos muito bem amparados legalmente. Um problema que a escola enfrenta hoje em dia é a evasão escolar. Você acha que o assistente social dentro da escola diminuiria esses números? Olha, essa questão do assistente social frente aos casos de evasão escolar
é uma demanda bem antiga. Antes mesmo de existir a Lei 13.935 de 2019, né, a gente já tinha os casos. Eu costumo falar que antes mesmo da regulamentação da profissão de assistente social, aqui no Brasil, já existia, né, em outros países, as visitadoras, né, a gente chama, que eram pessoas representantes das organizações civis, que iam até as residências das crianças que estavam com um número muito expressivo de faltas, né, de infrequência nas escolas. E essas visitadoras, elas iam até as residências, até os domicílios dessas crianças e desses adolescentes para entender o porquê dessa evasão, o porquê dessa infrequência escolar. Então, essa questão da evasão escolar, dentro da perspectiva do serviço social, ela é algo muito antigo e é algo que existe desde antes da regulamentação da profissão. Antes mesmo de existir a Lei 13.935, porque sempre houve um entendimento de que nós, assistentes sociais, somos imprescindíveis dentro da política pública de educação. É por isso que essa luta para a efetivação dessa legislação é uma luta histórica, uma luta que já tem mais de 2 décadas, porque os próprios profissionais da educação, eles sempre enxergaram que tinha coisas ali que eles não tinham bagagem, arcabouço teórico, preparo, treinamento para lidar. Né? Demandas muito complexas que exigem profissionais muito qualificados e profissionais específicos, como é o caso do assistente social e do psicólogo. Mas a gente trabalha muito nessa questão de analisar o território. A gente faz visita domiciliar, a gente vai na casa dessa criança, desse adolescente, a gente tenta entender um pouco desse contexto familiar e tenta, através dessas visitas, dessas intervenções, dessa aproximação com a família ou com o responsável dessa criança, entender o porquê que aquela criança está evadindo o ambiente escolar. Mas assim, não tem um motivo específico, né? Cada ser é um ser muito complexo. Essa criança pode estar dentro de um contexto familiar onde existe uma violência doméstica. Essa criança pode não se sentir pertencente àquela escola, porque existe muito isso do ponto de vista do serviço social. As crianças não se sentem pertencentes àquele espaço. Elas não se sentem pertencentes àquele território, àquela escola. Né? Então, você também tem que trabalhar esse vínculo da criança com aquele ambiente, com aquele espaço socioocupacional. Né? Às vezes a criança tem o vínculo fragilizado com o território, às vezes a criança tem um vínculo afetivo fragilizado com a própria família, com os próprios pais. Né? Então, existem muitas coisas que podem gerar evasão escolar. A gente precisa realmente fazer um mapeamento, chegar a um diagnóstico social para tentar fazer uma intervenção mais assertiva nesse caso. Né? E você acha que dentro da sociedade, né, existe ainda muita desinformação em relação à importância desses profissionais dentro da escola? De repente, o que dá sustentação política para os governos, de modo geral, não implementarem a lei, é o fato de muitas pessoas dentro da cidade acharem, então talvez não seja importante, não é importante esse profissional, quem tem que estar na escola é o professor, o assistente social no serviço de saúde ou em outro lugar. Você acha que ainda a sociedade, as pessoas dentro da sociedade ainda enxergam isso dessa forma? Eu acredito, do meu ponto de vista, que existe uma romantização muito grande do ambiente escolar ser um ambiente majoritariamente dos professores, sabe? Sempre foi assim. O ambiente escolar é ambiente de professor. O profissional que tem que estar dentro da escola é o professor, como você mesmo falou. Mas a gente precisa desconstruir isso aos poucos, porque senão quem acaba sofrendo com isso é o próprio professor que está dentro da escola. Porque se existe a demanda e não existe o profissional, quem acaba tendo que fazer o serviço acaba sendo o professor, que é a pessoa que está dentro da escola. Agora, uma coisa que é muito importante, que é de utilidade pública, é que na letra da legislação, né, tanto da Lei 13.935 de 2019, quanto da Lei 14.819, é que as legislações elas não especificam que cada escola tem que ter um assistente social e um psicólogo. Isso é muito importante falar.
Isso fica de acordo com a realidade social de cada município. Porque a lei, a Lei 13.935, ela é uma lei federal. Então, ela foi pensada para atender todo o território nacional. Então, cabe a cada prefeito e a cada governador criar a sua própria legislação com base na Lei 13.935. É por isso que a gente fala sobre essa questão da regulamentação e da implementação, porque você, enquanto prefeito ou enquanto governador de algum estado, você precisa criar a sua própria lei de modo a atender aquele território, né, aquele espaço onde você está inserido. Existe alguma forma que a população possa se organizar para lutar para que essa lei que ela realmente seja colocada em prática? Existe e já foi feito muita coisa, inclusive a nível nacional. Por exemplo, o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Regional de Serviço Social, as entidades representativas do Serviço Social, o Conselho Federal de Psicologia, os Conselhos Regionais de Psicologia, as entidades representativas de psicologia, durante muito tempo ocupou a Câmara, o Senado, né, para tentar conscientizar as autoridades políticas da importância desse reconhecimento nosso enquanto profissionais da educação. E depois de mais de 2 décadas, a gente conseguiu essa conquista da legislação, nos reconhecendo como profissionais da educação. Mas como nem tudo são flores, né? Lá atrás, quando a lei foi sancionada, houve um veto presidencial do presidente que estava em exercício na ocasião. Né, passou pelo Senado e passou pela Câmara. Quando chegou na mesa do presidente, ele simplesmente vetou a lei, alegando que não havia recurso para custear esses profissionais. Imediatamente houve um levante dessas 2 categorias, da categoria dos assistentes sociais, da categoria dos psicólogos, da sociedade civil organizada, né, e a gente conseguiu derrubar o veto do presidente, né? O Senado, a Câmara, a sociedade civil, a gente derrubou o veto do presidente. E é graças a essa derrubada desse voto que hoje essa lei é uma realidade. Porque, a princípio, ela havia sido vetada. É um assunto tão importante, a gente teria ainda muitas coisas para falar, mas nosso tempo já está se esgotando e já encaminhando aí para os momentos finais. Que mensagem você deixaria aí para os jovens, né? Que estão pensando em se engajar em movimentos, em lutas, em ações mais ligadas à questão social? Olha, eu acredito muito no movimento social, eu acredito muito no poder e no engajamento e na força que tem essa questão da sociedade civil organizada. Eu, né, estou aqui representando um movimento social, como eu falei, né, eu devo o fato de eu estar aqui a esse movimento social. Eu acho que tudo que a gente já conquistou até hoje, né, os podcasts, as lives, as reuniões, os abaixo-assinados, né, que foram muitos, acho que tudo que a gente fez até hoje em prol da lei foi graças a esse movimento social. Então eu devo muito ao movimento social, eu defendo muito, né, os movimentos sociais. E eu gostaria de dizer para todos os pais, para todas as mães, né? Você que tem um filho que depende de escola pública, você que tem um filho matriculado na escola pública, eu gostaria que você soubesse que você tem direito, né? O seu filho tem direito a um acompanhamento psicossocial dentro da escola. Esse direito é um direito legítimo, é um direito genuíno, é um direito que é garantido por uma legislação. Né? Então eu acho que cabe a nós buscarmos a garantia desse direito. E a gente não pode retroceder nos nossos direitos. Então eu acredito e eu estou aqui para motivar você que está nos assistindo a reivindicar esse direito, que é o direito desse acompanhamento psicossocial, tendo em vista que a partir do momento que essa legislação for cumprida, for regulamentada e for implementada, não somente aqui em Cotia, mas eu acredito que de uma maneira muito geral, em todos os municípios, em todos os estados, né, em todo nível nacional, nós teremos um salto muito significativo na política pública de educação, e eu acredito muito na educação como um instrumento de transformação. E é isso, a mensagem que eu tenho é muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado a todo mundo que integra esse movimento social comigo. E eu espero que a gente consiga conquistar muita coisa a partir desse podcast. Galera, não esquece de seguir, deixar o like,
compartilhar, tá bom? No YouTube estamos como Além das Páginas Podcast. No Instagram somos o Além das Páginas 23, tá bom? Jackson, para quem quiser te encontrar, entender mais sobre o movimento, onde eles podem te encontrar? O meu Facebook é Jackson Lopes. E eu tenho o Instagram, Jackson de Almeida Lopes, tudo junto com letra minúscula. Lembrando que Jackson não tem C, é camudo. Pessoal, um agradecimento também ao Instituto SME, o nosso patrocinador. Lá você encontra diversos cursos para melhorar o seu currículo, tá bom? Sua vida profissional.